Sou Natalie Warren, 34 anos, proprietária da Sapphire Lakeshore Hotels and Elite Catering. Meu irmão James e eu somos muito próximos, tendo sobrevivido ao divórcio dos nossos pais e construído uma vida juntos. Quando James ficou noivo, dei um depósito de $65 mil com alegria para realizar o casamento dos seus sonhos no meu local mais exclusivo. Então, na semana passada, o organizador do casamento dele me ligou com uma notícia de partir o coração. Se você estiver assistindo, deixe um comentário dizendo de onde você é, curta e inscreva-se no canal para acompanhar o desastre do casamento que me ensinou o verdadeiro significado de família e respeito próprio. James e eu crescemos em um bairro pobre de Boston. Ele era apenas 2 anos mais velho que eu, mas sempre levou a sério seu papel de irmão mais velho. Lembro-me dele me acompanhando até a escola todos os dias, segurando minha mão enquanto atravessávamos os cruzamentos e garantindo que outras crianças não me intimidassem. Tínhamos um vínculo especial que muitas pessoas não vivenciam em vida. No entanto, nossas infâncias mudaram abruptamente quando nossos pais se divorciaram. Eu tinha 12 anos, James, 14. A separação foi repleta de conflitos, com discussões noturnas e portas batendo. Meu pai, Robert, era um contador trabalhador que raramente tinha tempo para jantar com a família. Minha mãe, Linda, sentiu-se abandonada e acabou buscando companhia em outro lugar. Nenhum de nós percebeu o impacto que o divórcio teria em nossos 2 filhos. Depois que o divórcio foi finalizado, meus pais entraram em uma guerra fria, comunicando-se apenas quando absolutamente necessário, usando-nos como mensageiros. Diga ao papai que a mesada está alguns meses atrasada. Ou pergunte à mamãe se posso chegar em casa 1 hora mais cedo no domingo. James e eu rapidamente aprendemos a confiar um no outro em vez de em nossos pais sobrecarregados. As finanças da família ficaram difíceis. Minha mãe, dona de casa, teve que trabalhar com habilidades ultrapassadas. Meu pai se mudou para um apartamento pequeno, aparentemente mais preocupado com a nova namorada do que em pagar as contas em dia. Aos 16 anos, eu trabalhava depois da escola em um restaurante local. James trabalhava como estoquista em um supermercado. Juntávamos nosso dinheiro para comprar comida quando a mamãe estava com pouco dinheiro. Somos só nós 2, James dizia enquanto contávamos moedas no chão do nosso quarto. Aconteça o que acontecer, estou aqui para você. Essa promessa nos ajudou a passar pelo ensino médio e a chegar ao futuro. Quando decidi cursar administração hoteleira na faculdade, James foi meu maior incentivador. Ele decidiu pular a faculdade, em vez disso, trabalhar na construção civil, passando de estagiário a supervisor de obra aos 23 anos. Ele me enviava uma parte do seu salário todo mês para ajudar a pagar os livros didáticos e as despesas de moradia. Minha carreira não foi fácil, mas foi gratificante. Comecei como recepcionista em um pequeno hotel enquanto concluía minha graduação. A gerência percebeu minha dedicação e me promoveu a supervisora em 1 ano. Aos 27, eu era gerente geral de um dos hotéis mais prestigiados da cidade. Foi aí que assumi meu maior risco: usar minhas economias e um empréstimo bancário para comprar um hotel histórico que estava em falência. O Sapphire Grand tinha um design impecável, mas era mal administrado. Trabalhei 18 horas por dia durante 2 anos para reformar e reconstruir minha reputação. James estava lá para mim. Ele usou seus contatos no setor de construção para me ajudar a encontrar empreiteiros confiáveis a preços razoáveis. Nos fins de semana, ele e sua equipe vinham ajudar com pequenos trabalhos de graça. Considere isso um investimento no nosso futuro, ele piscou. No 3º ano, o Sapphire Grand era lucrativo. Usei os lucros para financiar uma segunda filial, depois uma terceira. Aos 30 anos, eu era dono de 5 hotéis de luxo e criei a Elite Catering, uma empresa de buffet de alto padrão especializada em casamentos e eventos corporativos. Ao longo de nossa jornada empreendedora, James foi uma fonte constante de apoio. Ele comemorou nossos marcos e me consolou quando falhávamos. Quando um cano estourou em Sapphire, Boston, custando milhares de dólares, James dirigiu 3 horas durante a noite para ajudar a supervisionar os reparos. Nossos pais começaram a notar nosso sucesso de maneiras diferentes. Meu pai, de repente, quis se reconectar, nos levando a restaurantes chiques e nos apresentando a parceiros de negócios. Minha mãe se tornou competitiva, comparando seu sucesso à nossa boa sorte.
Nenhum dos dois reconheceu que seus filhos haviam alcançado sucesso apesar da ausência deles, não por causa do apoio deles. Então Melissa Blake apareceu. James a conheceu em um torneio de golfe beneficente onde minha empresa de buffet estava oferecendo almoço. Ela era linda, estilosa e vinha de uma família rica com uma longa história. Seu pai era dono de uma rede de concessionárias de automóveis no Nordeste, e sua mãe fazia parte do conselho de várias organizações culturais de prestígio. Havia algo de estranho em Melissa desde o início. Ela falou com a equipe de buffet em um tom brincalhão que me deixou desconfortável. Quando James me apresentou, ela me deu um sorriso irônico. Ah, a garotinha que trabalha em hotéis? Que interessante. E então se virou para falar com alguém mais importante. James estava completamente apaixonado por ela. Em poucas semanas, ele estava passando todo o seu tempo livre com Melissa, sendo apresentado ao grupo do clube de golfe dela e frequentando restaurantes chiques onde os garçons eram frios com ele. Notei uma mudança em James. Ele começou a usar frases como o tipo certo de influenciador e trocou sua confiável picape por um SUV de luxo que mal podia pagar. Nossos jantares semanais tornaram-se raros, depois quase inexistentes. Quando nos encontrávamos, Melissa estava sempre lá e não conseguia esconder seu pessimismo. Olhava o relógio e suspirava enquanto falávamos sobre infâncias e memórias que ela não conseguia entender ou participar. Melissa e sua mãe deixaram claro seu desdém por mim. Na festa de aniversário de James, Eleanor fez perguntas sarcásticas sobre meu pequeno negócio, expressando decepção quando mencionei seu tamanho. Bem, qualquer um pode se dar bem nos Estados Unidos agora, disse ela com um sorriso irônico. Melissa assentiu, dizendo que havia uma diferença entre novos ricos e famílias antigas. Deve ser cansativo ser garçonete, com todas as reclamações e quartos sujos. Ela estremeceu. Tentei explicar que, como proprietária, eu raramente limpava meus próprios quartos. James interrompeu. Natalie sempre foi muito trabalhadora. Talvez ela venda a empresa quando tiver filhos. As palavras feriram. Ele sabia o quanto eu era apaixonado pela minha carreira. Eu nunca disse que queria me estabelecer ou vender a empresa. Foi então que percebi que ele estava deixando o irmão que me entendia melhor do que ninguém. Apesar da grande distância, eu ainda amava James profundamente. Eu dizia a mim mesma que era apenas uma fase apaixonada, que ele estava apenas tentando se encaixar no mundo de Melissa. Certamente o irmão que segurou minha mão ao atravessar a rua ainda estava lá em algum lugar. Numa noite fria de outono, James ligou com uma voz animada. Melissa aceitou se casar comigo, Nath. Sua alegria era contagiante, e eu também estava sinceramente feliz, embora ainda hesitasse em relação à minha futura noiva. Foi ótimo. Me conta, como você fez o pedido? Eu me enrolei no sofá, ansiosa para ouvir. James me contou sobre o pedido romântico na casa de veraneio da família de Blake nos Hamptons, com direito a um chefe particular, um quarteto de cordas e rosas espalhadas pela praia. O anel de diamante de 4 quilates custou quase metade do seu salário anual. Parece ótimo, eu disse, tentando esconder meu nervosismo. Você já escolheu a data? Ele disse que Melissa queria se casar em junho, e a mãe dela disse que os melhores locais estavam reservados com um ano de antecedência, então eles tinham que começar a planejar imediatamente. Mas havia um problema. Os lugares que a mãe dela sugeriu estavam reservados ou muito caros. Estou preocupada em como agradá-los, disse James, com a voz tensa. Eu sugere. Por que não o Sapphire Grand? Salão de baile amplo, jardim lindo, preços para famílias. Ele ficou em silêncio. Será que a Melissa vai gostar? Ela prefere o Rosewood ou o Peninsula? Comentei que o Sapphire Grand tinha acabado de ser classificado como melhor pelas revistas de viagens de luxo do que qualquer um dos outros. Ele prometeu falar com a Melissa. 3 dias depois, James informou Melissa que consideraria o Sapphire Grand, mas estava preocupado com o buffet. A mãe dela conhecia muitos chefes famosos. Confirmei que nossa empresa de buffet tinha 2 chefes Michelin e que eles cuidariam de tudo. O tour pelas instalações foi tenso. Melissa e a mãe caminharam pelo salão de banquetes, conversando baixinho e tomando notas. O gerente do hotel falou sobre o pacote de casamento mais luxuoso, e eu mostrei a elas a suíte nupcial com uma bela vista da cidade. Nada mal, disse Eleanor reluctante. Mas o esquema de cores não agradou Melissa.
Ela sugeriu estofar novamente as cadeiras e trocar as cortinas. Fiquei surpreso e disse que poderíamos usar capas decorativas para cadeiras em vez de estofar novamente todas as 200 cadeiras, o que seria muito caro e desnecessário. Melissa fez beicinho. Talvez devêssemos continuar olhando para o Rosewood. James olhou para mim, implorando por um acordo, e eu sorri e me ofereci para mostrar o painel do Pinterest de Melissa com ideias de decoração adequadas. Melissa então apresentou seus desejos para o casamento real. Flores importadas, iluminação personalizada, uma cascata de champanhe e um bolo de casamento de 10 andares. Meu gerente secretamente estimou o custo inicial como exorbitante. James empalideceu ao ouvir o preço, que ultrapassava $100.000, mesmo com meu desconto. Decidi mudar as coisas. Como presente para os 2 irmãos, paguei um depósito de $65.000. James ficou surpreso. Isso é muito generoso, não posso fazer isso. Mas Melissa e sua mãe sorriram rapidamente. Agradecemos a ajuda. Para mim, $65.000 era muito dinheiro, equivalente a vários meses de lucro da empresa. Mas achei que valia a pena apoiar meu irmão e construir uma ponte com esta nova família. O planejamento começou imediatamente. Melissa contratou Vitória Reis, uma cerimonialista renomada na cidade. Pensei que estaria envolvida em todas as grandes decisões, já que também era colaboradora e proprietária do espaço, mas rapidamente me vi excluída. Melissa convidou a equipe de buffet para fazer um teste sem me avisar. Vitória enviou um e-mail sobre as reformas sem me enviar cópia. Perguntei a James, que disse que Melissa estava preocupada com conflitos de interesse se eu me envolvesse demais. Tentei ser paciente, respeitando o processo deles. Mas as coisas ficaram cada vez mais difíceis devido às exigências irracionais de Melissa e sua mãe. Eles fizeram minha equipe remover o lustre histórico porque não combinava com as cores do casamento, pediram à cozinha que criasse 15 cardápios de teste e agendaram reuniões com o coordenador do espaço. Mesmo assim, continuei profissional, desejando a James um casamento bem-sucedido, apesar da atitude noivazila da Melissa. Minha equipe foi leal, dedicada e trabalhou duro por mim. Você é um santo, disse Anthony após uma reunião acalorada com Eleanor. Se ela não fosse da família, eu a teria demitido na semana passada. O depósito de $65.000 foi pago oficialmente 6 meses antes do casamento. Assinei a papelada, que declarava que o valor incluía o aluguel do local, o buffet básico e os quartos de hotel para a festa de casamento. Upgrades e extras seriam cobrados separadamente. Faltavam apenas 3 meses para o casamento, e não vi nenhum convite enviado para mim. Perguntei ao James, e ele disse que a Melissa estava encarregada da lista de convidados, que os enviaria mais tarde, e que eu não precisava deles porque estávamos perto. Um mês se passou e nada. Pensei que talvez fosse um erro postal ou que eles achassem que eu não precisava deles. Mas comecei a ficar preocupada. Minha prima Dana ligou para me agradecer pelo convite. Os elogios sobre os convites luxuosos e o bilhete escrito à mão pela Melissa me decepcionaram. Não recebi nenhum convite ou bilhete. Perguntei a outros parentes, todos já tinham recebido. Liguei para o James. Há algo que você não esteja me contando. Todos já receberam seus convites. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Vou perguntar para Melissa e te ligo. Sem notícias por 3 dias. Mandei uma mensagem. Preciso de confirmação para ir ao casamento. Posso levar convidados? Qual a cor do vestido que combina com a festa? Ele respondeu evasivamente. Ainda estou cuidando da papelada, te aviso em breve. Nesse ponto, notei muitas outras coisas suspeitas. O chá de panela aconteceu no último fim de semana e eu não fui convidada. Havia fotos nas redes sociais de James e Melissa posando para a festa de noivado em um jardim tropical, das quais eu não sabia. Perguntei à coordenadora sobre a disposição das mesas. Meu nome não estava na lista. Deve ser um engano, disse a eles. Não, ela, Melissa, pediu para ser removida. Fiquei surpreso e comovido. Depois, houve o jantar em família um mês atrás, a primeira vez que meus pais se viam em anos, e a tensão era palpável antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Melissa murmurou algo para a mãe e depois me olhou com desdém. Eleanor estava distante quando perguntei sobre os detalhes do casamento.
Ela falou sobre a atmosfera e os padrões dos convidados no casamento. Casamentos não são apenas celebrações, são sobre status social. Melissa Essential. Algumas pessoas não entendem o que é classe social de verdade. As palavras eram dirigidas a mim. Hoteleiros são pessoas de serviço, não pessoas de classe alta como eles. Olhei para James esperando uma resposta, mas ele a evitou, concentrando-se no prato. Minha mãe tentou mudar de assunto, elogiando minha generosidade com o depósito. Melissa disse sarcasticamente: é verdade, mas ainda teremos que gastar muito dinheiro para acertar em cheio. Senti-me como se tivesse levado um tapa na cara. Meu hotel, o auge da minha carreira, era considerado ruim só porque ela nunca tinha feito nenhum trabalho braçal. Eleanor me deu um tapinha no ombro em tom condescendente. Obrigada por tentar levar nossa ideia em consideração. Respondi. O Sapphire Grand é um hotel 5 estrelas, que recebe chefes de estado, celebridades e casamentos de alto nível. Ela ficou em silêncio. James se levantou e foi embora, Melissa o seguindo, parecendo satisfeita. Então recebi a notícia de uma amiga minha que trabalha no clube onde Melissa é membro. Ela estava rindo de mim porque achou que eu tinha sido convidada para o casamento e me sentei à mesa da família quando ninguém queria que eu aparecesse no grande dia. Uma madrinha perguntou por que ela aceitou $65.000 e não a convidou. Melissa respondeu friamente: esse dinheiro já foi gasto. Ela é rica, vai esquecer. Liguei para James para perguntar: fui convidada para o seu casamento ou não? Ele suspirou: é complicado. Melissa e a mãe dela querem que a lista de convidados seja limitada às pessoas do seu próprio grupo. Eu concordei com isso. Engoli em seco. Desde quando você se importa com pessoas poderosas? Você se esqueceu do ditado de infância: apenas fiquem juntos. Ele disse friamente: as pessoas mudam, Nath. Eu também. Você deveria tentar mudar, não viver no passado. Eu disse sarcasticamente: essa é a sua voz ou a da Melissa? Ele encerrou a ligação. Fiquei com o coração partido ao perceber que a pessoa de quem eu costumava ser tão próximo agora era um estranho. Mas eu ainda tinha esperança, sempre acreditando que ele voltaria a ser o irmão que um dia foi. Decidi enviar um e-mail sincero, expressando minha mágoa por ter sido deixada de fora do grande dia e meu compromisso em garantir serviços profissionais de buffet e eventos, já que era um evento de família. Em resposta, James simplesmente respondeu, educadamente: obrigado pela compreensão. Vou conversar com Melissa sobre os convidados. Dias se passaram sem mais notícias. Finalmente, meu telefone tocou de um número desconhecido. Eu estava em uma reunião, então saí para atender. A profissional anunciou que era Vitória Reis, a cerimonialista. Ela estava me contando sobre o depósito de $65.000 que eu havia pago há muito tempo. Mas esse não era o problema. Vitória fez uma pausa antes de dizer: a família decidiu desconvidá-la do casamento. Mas fique com o depósito. Parecia que o mundo parou. Agarrei-me à parede para me equilibrar. Vitória disse que estava sendo orientada por Melissa e sua mãe. Também houve um consenso com Warren, meu pai. As pessoas envolvidas queriam ficar com o dinheiro, mas não me queriam lá. Perguntei: por que eu e não outra pessoa? Vitória respondeu, desafiadora: tenho medo de que você estrague o ambiente. Melissa não queria nenhum conflito familiar. Além disso, como sou dona do hotel e da empresa de buffet, os hóspedes vão me entender mal e pensar que sou uma garçonete em vez de uma parente. Essa declaração me atingiu em cheio. Meus anos de trabalho duro e sucesso agora estavam sendo tratados como funcionários pela minha própria família. Perguntei: James disse isso? Vitória ficou constrangida, dizendo que só recebia ordens da noiva. Pedi a Vitória que passasse a mensagem: cancele o casamento. Ela ficou surpresa. Vocês não são os noivos, não têm esse direito. Respondi: sou a dona do local e da empresa de buffet. De acordo com os termos do contrato que assinamos, tenho o direito de cancelar se o evento violar os valores fundamentais da empresa. Silêncio do outro lado da linha. Diga a Melissa e ao James que preciso de um pedido formal de desculpas e de um convite para o casamento até às 17 horas de hoje. Ou cancelarei o local e considerarei todos os depósitos perdidos de acordo com o contrato, protestou Vitória.
Nunca estive nessa situação antes. Respondi, severamente. Nem eu. Mas não posso aceitar ser excluída de um casamento porque contribuí com dinheiro e ser tratada assim. Ao final da ligação, meu coração batia forte. Uma parte de mim não conseguia acreditar no que tinha acabado de fazer, mas a outra parte sabia que era a coisa certa a fazer. Imediatamente, meu telefone ficou lotado de mensagens e ligações de James, Melissa e suas famílias. O casamento seria dali a 10 dias. Mais de 200 convidados já haviam confirmado, e os serviços de flores, fotografia e música já haviam sido pagos antecipadamente. James foi até Melissa, sua mãe e meus pais no hotel. Pedi que fossem para uma sala de reuniões privativa, tratando aquilo como uma negociação comercial, e não mais um assunto de família. A sala de reuniões ficou em silêncio, tensa. James estava furioso. O que você está fazendo? Levantei-me ereta, apresentando meus direitos. O pai de Melissa ameaçou em alto e bom som me processar por quebra de contrato. Respondi claramente a cláusula de cancelamento do contrato caso o evento violasse a ética ou afetasse a reputação do hotel. Eleanor, desdenhosamente, disse que eu estava fazendo um escândalo, dizendo que ficar com o dinheiro e depois demitir pessoas era fraude, uma violação da lei. Respondi que era antiético e possivelmente ilegal. Melissa chorou, dizendo que eles tinham apenas editado a lista de convidados. Minha mãe, surpresa, perguntou por que eu não tinha sido convidada para o casamento do meu irmão. James evitou contato visual, em silêncio. Pedi que explicassem. James gaguejou. Talvez tenha sido apenas um mal-entendido causado por Vitória. Vitória confirmou que tinha seguido as instruções de Melissa e de sua mãe. Eleanor o ignorou. Isso era uma ocorrência comum em um grande evento, não um motivo para cancelar um casamento. Eu disse que foi uma decisão deliberada de me excluir, mas ficar com meus $65.000. Melissa ficou brava e disse que era um presente sem condições. Argumentei que um presente de negócios tinha condições, com base em um contrato assinado. Howard Blake pegou o telefone e ligou para um advogado, ameaçando com uma ação judicial. Respondi calmamente, mostrando que tinha todas as provas da fraude da noiva. Meu pai se manifestou pela primeira vez, perguntando a James se ele estava falando sério. Ele pareceu confuso. É complicado. Respondi que não era complicado. Ou eu era convidado e tratado como família, ou não haveria casamento no Sapphire Grand. Melissa ficou brava e disse que não havia como ameaçar. Concordei que era um grande negócio, mas respeitei meus limites. Eleanor negou e disse que encontrariam outro local. Sorri friamente. Disse que perderia meu depósito e que encontrar um local substituto seria difícil com 10 dias de antecedência durante a alta temporada de casamentos. Howard propôs um acordo. Exigi um pedido formal de desculpas da equipe do casamento, respeito pela minha família em todos os eventos e o reconhecimento dos $65.000 como presente da minha querida irmã no programa do casamento. Ele concordou com os termos. Minha mãe ficou do meu lado, chamando as ações de James de vergonhosas. James finalmente admitiu seu erro, pediu desculpas e prometeu não deixar as coisas piorarem. Mantive minha promessa de permitir que o casamento acontecesse sob as condições estabelecidas. James me encontrou em particular, com lágrimas nos olhos. Ele admitiu que não sabia quem havia se tornado nos últimos meses. Eu o encorajei. Era uma grande coragem recomeçar, ser fiel a si mesmo. O dia do casamento chegou. A natureza estava linda como um sonho. O salão de banquetes estava repleto de flores brancas e velas. Sentei-me na primeira fila. Eleanor me odiava, e Howard demonstrou respeito. A cerimônia transcorreu sem problemas até o momento em que o padre perguntou: quem tem algum motivo para se opor ao casamento? James me ouviu profundamente. Ele disse em voz alta: não posso me casar assim, não sou fiel a mim mesmo e aos valores familiares. Os convidados ficaram perplexos. Melissa estava com raiva. Ele continuou: Melissa é linda e bem-sucedida, mas não é a pessoa com quem eu quero viver. Tentei me aperfeiçoar para me encaixar no mundo dela e quase perdi minha irmã. Houve leves aplausos. Ele cancelou o casamento. Todos estavam em caos. Melissa chorava. Sua mãe gritava sobre processos judiciais. Howard ainda estava no controle. James pegou minha mão e me levou para fora da sala de cerimônias,
engasgado. Não acredito que fiz isso, disse ele, rindo e chorando. Foi um alerta, respondi, e vou pagar o preço financeiro e social. Mas estou orgulhoso de você. Ele admitiu que a imensa pressão que sentia para amar Melissa o havia deixado confuso, para se tornar uma versão diferente de si mesmo a fim de ser aceito. Perguntei o que ele faria agora. Ele disse que voltaria para o apartamento dele, voltaria a trabalhar e recomeçaria, envergonhado, mas fiel a si mesmo. A notícia de James se espalhou rapidamente, e os Blacks exigiram seu reembolso. Algumas socialites espalharam más notícias, mas seus verdadeiros amigos o apoiaram. James e eu retomamos nossa tradição de brunch de domingo, renovando nossa irmandade. Melissa rapidamente começou a namorar alguém novo e rico e ficou noiva. James também encontrou alguém novo, Sarah, do Departamento de Planejamento Urbano, que foi gentil e sincera com a equipe. Ele me convidou para ser sua dama de honra em um casamento simples em seu novo hotel, apenas com amigos próximos. Melissa veio me ver inesperadamente depois de 6 meses, vestida casualmente e se desculpando sinceramente pelos maus tratos. Ela devolveu o depósito de $65.000 por cheque, admitiu seu erro ao tentar se livrar de mim, mas ficou com o dinheiro. Melissa contou que havia feito terapia, percebido suas falhas, terminado o noivado com outra pessoa e estava trabalhando para se tornar uma versão melhor de si mesma. Eu a ouvi e senti que ela levava a sério a mudança. Esta história nos ensina o valor do autorrespeito, de saber quando nos defender e de estabelecer limites claros. Espero que minha lição ajude muitas pessoas a perceberem que ninguém tem o direito de desconsiderar seu valor só porque não entende. A verdadeira família é onde você é valorizado por quem você é, não por seu status ou dinheiro. Você já teve que se defender quando alguém se aproveitou de você. Compartilhe sua história nos comentários. Se esta história ressoou com você, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais lições de vida. Obrigado por ouvir e lembre-se de que sua autoestima não depende de alguém não te valorizar.